Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, segue adiante. Olha aí, segue adiante. Então é um programa para a gente fazer uma reflexão sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre os momentos difíceis, né? Nos momentos mais difíceis da vida, você pode ter a seguinte reflexão. Eu caí mesmo. E se eu cair, a melhor coisa a fazer é levantar, limpar os joelhos e seguir em frente. Essa é a forma mais saudável de reagir às quedas que temos na vida. É claro que eu estou falando no sentido alegórico, né? Quando a gente tem um problema sério na vida, quando tem algo muito forte que acontece com a gente, então a gente tem aquela sensação que a gente caiu, mas a melhor coisa a fazer é levantar, limpar os joelhos e seguir em frente. Então podemos sofrer uma queda, né, no sentido alegórico, afetiva, financeira, no trabalho, na saúde, mas precisamos acreditar em nossa capacidade de recuperação. Para aqueles que, por exemplo, têm uma tendência suicida, evidentemente tem algumas pessoas que têm essa tendência. Lembre-se sempre do seguinte: você vai dar a volta por cima e se recuperar. Você vai conseguir. Parece nesse momento difícil que não tem saída, não tem jeito, não tem como fazer. Mas você vai dar a volta por cima e se recuperar. Todos nós precisamos acreditar em nossa capacidade de recuperação. E aí eu vou falar das reações que temos, né, quando sofremos essas quedas na vida. Então, quando sofremos uma queda na vida, podemos pensar que a culpa é dos outros, né? Então, sempre que a gente tem um problema mais sério, são os outros que me atrapalham, o mundo é ruim e tudo mais. Claro que os outros também têm seus problemas, né? Isso é uma coisa óbvia. Mas a tendência dessa pessoa de sempre ver a culpa nos outros é o que a gente chama de projeção, de atitude projetiva. Essa pessoa olha mais para fora. Mas os outros não são errados mesmo? São, todos nós somos, todos nós temos problemas. Mas não olhe apenas para os outros, também olhe para si. Ou então, quando sofremos uma queda na vida, nos atacamos com fortes sentimentos de culpa. Nossa, o que eu fiz? Que vergonha, que coisa horrível. No que é chamado de depressão. Então nós começamos a ficar nos culpando, mas de uma forma muito doentia. E isso também não faz bem para a gente. Então eu vou colocar aqui uma história, uma alegoria, só para mostrar as duas atitudes e o que seria uma atitude mais saudável. Então, é o mesmo que você está dirigindo um carro, o carro quebra, etc., e ficar com tanta raiva que você começa a chutar o carro. Isso vai resolver alguma coisa? Não. Ou sentar próximo do carro e chorar. Isso vai resolver alguma coisa? Não. Então, tanto essa atitude de muita raiva, revolta, quanto a atitude de depressão, de culpa, são atitudes que, no extremo da reação, não vão te levar a resolver o problema. O que resolve, então nenhuma dessas atitudes resolverá o problema, o que resolve é nos erguer e buscar a solução. Ou seja, o que resolve não é uma atitude de revolta, não é uma atitude de depressão, mas uma atitude na vida de se erguer e buscar uma solução para o problema. Em momentos de queda, podemos primeiro achar um culpado fora de nós. E sempre iremos encontrar, né? Sempre iremos encontrar uma pessoa que a gente acredita que está nos atrapalhando, que está nos trazendo grandes problemas.
Podemos nos perguntar, por que que essa pessoa não ajudou? Por que que aquela pessoa me atrapalhou? Podemos fazer esse tipo de questionamento. E sempre encontraremos quem não ajuda e quem atrapalha, então sempre olharemos para fora e acreditaremos que o problema está sempre fora de nós. O que que acontece nesse caso? Nós perdemos a oportunidade de olhar também para nós mesmos. É claro que existem problemas fora também, mas precisamos também olhar para nós mesmos. Então, se vamos muito para essa atitude de projeção, de achar que o problema é sempre dos outros, não olhamos para nós mesmos. Então, aí olhamos para fora e para os outros, sem nos enxergar. Essa é uma atitude mais projetiva, que gera muita raiva, revolta, ódio e ressentimento. Então, você fica muito raivoso, muito revoltado, cheio de ódio, cheio de ressentimento. Por quê? Porque você está achando que o problema é sempre fora, sempre dos outros, né? Então é basicamente o seguinte: todos nós percebemos que existem problemas na vida, no cotidiano, etc. Só que um grupo de pessoas vai sempre achar que esse problema vem de fora, dos outros, e nunca de si mesma. Ou então entrar em sentimentos de culpa tão fortes que não nos aguentamos. Começamos a nos atacar de forma consciente ou inconsciente. Então, existem pessoas que querem olhar para si, mas ao olharem para si, olham com muita censura, com muito autoataque, com muita autoagressão. Então, isso também não ajuda muito, porque essa pessoa precisa olhar para si com uma atitude até amorosa, até afetiva, com muito cuidado. Nesse caso, entramos em uma forte censura interna, nos atacando e até destruindo. Isso gera culpa, angústia e, nos extremos, até ideias suicidas ou ideação suicida, né? Então, a pessoa pode ter até ideias de suicídio. E para os suicidas, né, uma coisa que é muito importante, um recado sempre muito importante: confie mais em você e na vida. Em vez de pensar que isso é só um chavão, você pode ver da seguinte forma: você tem capacidade de encontrar soluções. Nós temos na nossa mente criatividade, intuição. Então nós temos a capacidade de encontrar soluções, dar a volta por cima e resolver a situação. Agora, sem cair numa raiva exagerada ou no sentimento de culpa exagerado, nós podemos ter uma atitude mais equilibrada, de refletir um pouco mais e descobrir qual foi o problema. Tá bom, externo também, mas principalmente interno. Tá, eu tive um problema forte na vida, qual foi o problema externo? Foi esse aqui. Mas qual foi o meu? E se eu admiti-lo, o que acontece? Eu tive um grande aprendizado, eu aprendi com a vida. E eu vou mudar meu comportamento, sem tanta revolta ou culpa. Aí aprendemos com a vida. E depois de aprender, podemos nos erguer, limpar os joelhos e seguir adiante. Então, sempre que temos um problema muito sério, caímos na vida, temos problema seríssimo na vida, nós precisamos ter essas reflexões. A raiva e o excesso de culpa nos deixam cegos e para baixo. Então, muita raiva ou muita culpa nos deixam tanto cegos como para baixo, já que depressão é uma pressão para baixo, sem enxergar a lição de vida que precisávamos aprender. Então, aí, em vez de você refletir, bom, o que eu precisava aprender nesse momento da minha vida, você vai tanto para a raiva, né, numa atitude mais projetiva, ou para fortes sentimentos de culpa numa atitude mais depressiva. E são as reações que nós temos, né, de projeção e depressão, né? Agora, se aceitarmos a consciência que a vida nos trouxe,
temos um grande aprendizado. Então, deixa eu refletir e pensar um pouco o que a vida quis me mostrar nesse momento, em várias lições de vida. Tá, aprendi isso, aprendi mais aquilo, vou lidar com as situações dessa forma, vou resolver o problema dessa forma. Então, essas reflexões é que são construtivas, porque lhe trazem as soluções, lhe trazem uma mudança de atitude, uma mudança no seu jeito de ser. Então, esse grande aprendizado nos permite prosseguir na vida com mais sabedoria. Isso é muito importante porque precisamos lidar com algumas tendências. Então, como eu falei, né, tem pessoas que têm algumas tendências. Então, vamos pegar uma tendência extrema, sim, mas algumas pessoas têm essa tendência e talvez uma ou outra vez na vida pensam dessa forma, né? Então, para a pessoa que tem a tendência suicida, confie mais na vida e em si mesmo, tá? Mas busque as soluções que você encontrará. Então, por que a pessoa nessa atitude suicida só vê no suicídio a solução? Porque ela não encontra uma outra solução. Então, o que a gente precisa fazer com essa pessoa? Nas orientações que damos para essa pessoa, mostrar para essa pessoa o seguinte: você tem capacidade, sim, de encontrar soluções. E mesmo que não encontre uma solução que resolva tudo nesse momento, as soluções que você encontra vão resolver isso, mais aquilo, progressivamente. Para aquela pessoa que está sempre revoltada com os outros, né? Então, aquela pessoa muito projetiva, né? Que sempre acha que a culpa é dos outros. Então, a vida é ruim por causa dos outros. É como eu mesmo expliquei. Nós percebemos, sim, que a vida é repleta de problemas. Um tipo de personalidade que uma psicanalista chamada Melanie Klein chamou essa personalidade de esquizoparanoide, tende a enxergar sempre o problema nos outros e ficar com muita raiva, com muita revolta, porque acha que sempre o problema é dos outros. Já aquela pessoa de personalidade mais depressiva, ela tem uma tendência oposta, de sempre ver o problema em si, mas exagerar, né? Se atacar, se culpar exageradamente. Agora, para aquela pessoa que é mais revoltada com os outros, aquela pessoa que é, segundo Melanie Klein, mais esquizoparanoide, é muito importante ver os erros também em si mesma. Sabe que isso vai trazer uma certa calma, um certo equilíbrio? Tá bom, eu já vi o erro de todo mundo, já achei que essa pessoa me atrapalhou, aquela outra pessoa me prejudicou, já pensei tudo isso. Mas, se eu começar a olhar também para mim, eu começo a me acalmar. Então, para a pessoa em depressão, que é o outro tipo de personalidade, que a Melanie Klein chamou de personalidade depressiva, e vamos lembrar que a Melanie Klein foi uma importante psicanalista. Então, essa pessoa que tende a se atacar muito, a ter muitos sentimentos de culpas, é muito importante dizer para essa pessoa, não se ataque tanto. E simplesmente aprenda com a vida. A vida não quer que você fique se chibatando, chicoteando, se autoflagelando, mas ela quer que você aprenda. Então, nem um extremo, né, da raiva e da revolta, nem o outro extremo da angústia, da depressão, trazem a consciência. Então, a consciência está nesse ponto de equilíbrio. Deixa eu enxergar o que a vida quis me ensinar. E a partir desse aprendizado, eu vou me desenvolver. Agora, é justamente isso que nós temos mais medo na vida. Em síntese, o nosso maior medo é a consciência de nós mesmos.
Qual que é o nosso maior medo? É de nos enxergarmos, é de nos vermos como somos. De nos enxergarmos como somos nas nossas qualidades e nos nossos problemas. Nas qualidades, geralmente, nós não temos tanta resistência, mas nos problemas temos grandes resistências. E isso vai nos fazer manter o erro. Se eu não enxergo o erro em mim, eu mantenho esse erro. E aí, continuamente, eu vou errar porque não tenho a consciência do erro. Não aprendi com a vida. Então é muito importante aprendermos com a vida para justamente entrar num processo que é chamado processo de conscientização. Nos enxergarmos, nos vermos. E isso que é importante para que a gente consiga seguir em frente. Então, segue adiante. Isso é muito importante para a gente. Senão, a gente sempre ou vai ficar retido na raiva e na revolta, ou vai ficar retido na culpa exagerada, na depressão. Então, vamos para uma atitude ou outra, quando precisamos encontrar um meio termo. Este meio termo vai fazer com que a gente consiga reverter a situação que a gente teve, a situação de queda. Eu vou dar uma dica para você e, na sequência, nós continuamos e concluímos o nosso programa de hoje. O tema é Segue Adiante. Para você que precisa fazer uma psicoterapia, seja por um problema de depressão, seja por uma revolta constante, seja até por uma tendência suicida, por muita angústia. Então, tudo isso que nós estamos abordando hoje, a psicoterapia é muito eficaz para trabalhar. Então, você vai telefonar, né, você pode telefonar para a doutora Rosana Luiza, e o telefone é o 97191 7232. 97191 7232. Para você fazer uma psicoterapia. Então, o prefixo é 11, tá? Então, só mais uma vez, 97191 7232. E também uma outra dica que nas quartas-feiras à noite, às 10h30 da noite, temos um programa ao vivo. Nesta última semana, excepcionalmente, não foi ao vivo, mas normalmente fazemos sempre o programa ao vivo com enfoque muito mais psicológico. O enfoque das sextas-feiras é um enfoque mais amplo, mas nós, nas quartas-feiras, às 10h30 da noite, então temos um enfoque mais psicológico das questões da mente. Vamos então voltar para o nosso tema, que é Segue Adiante. E esse tema é para dar autoconfiança, coragem, estímulo para as pessoas, principalmente em momentos mais difíceis na vida. Então, todos nós podemos atravessar um momento mais difícil, e seja, como eu disse, né, no trabalho, seja na vida afetiva, seja na vida familiar. Então, atravessamos esses momentos mais difíceis, agora, sempre buscando as melhores soluções e também um aprendizado da vida. Quer dizer, nós podemos encontrar essas soluções e o aprendizado da vida. Agora, para isso, nós podemos buscar uma capacidade que todos nós temos, que é a intuição. Vem do latim intuere, que é olhar para dentro. Então, quando você olha para dentro, quando você se enxerga, se observa
e olha tanto para as suas virtudes, suas qualidades, quanto para os seus problemas, o que vai acontecer na sequência? Você, a partir desse processo de conscientização, você se ergue na vida e você tem um aprendizado. Então, caiu, o que é cair, né? Passar por um momento mais difícil, levanta. O que é levantar? Levantar é você se erguer, não ficar estatelado lá. Levanta. Limpa os joelhos, né? Então, tira qualquer caquinho, qualquer coisa que ficou, né? E segue adiante e vai em frente, né? Isso é muito importante. Então, para não ficarmos nem retidos na revolta, na raiva, nem retidos em fortes sentimentos de culpa, em processos autodestrutivos, que levam no extremo a tendências até suicidas, para não cairmos nem no extremo nem no outro, buscar um meio termo de nos enxergarmos, olharmos para nós mesmos. Naquilo que temos de melhor, sim, claro, nós precisamos também enxergar as nossas qualidades, isso também é muito importante. Isso é autoestima, né? Então nós precisamos ver as nossas qualidades, mas ao mesmo tempo enxergar os nossos problemas. E enxergando principalmente os nossos problemas, nós podemos corrigi-los, buscar soluções e termos também um grande aprendizado em cada momento da vida. Para todas as pessoas, então, para que consigam, depois da queda, levantar, limpar os joelhos e seguir adiante, acredite mais em você, na vida e em Deus. Então, acredite mais em você. Você tem capacidades, né, internas no seu universo interior muito avançadas. Então acredite mais em você. Na vida, no próprio processo da vida, e em Deus ou na inteligência suprema. Isso vai fazer com que você se soerga e consiga atravessar todos os momentos mais difíceis da vida. Então, segue adiante é o seguinte recado: acredita em você. Acredita na vida e acredita nessa inteligência suprema que te inspira a todos os instantes, porque todos nós temos intuições, inspirações que adentram neste nível. Quem falava muito disso era o Sri Aurobindo, e ele foi muito bem relatado pelo Dalai no livro Uma Psicologia Maior. E o Sri Aurobindo falava dessas capacidades avançadas da mente. Todos nós temos, basta desenvolvê-las. Então temos intuição, temos criatividade, temos inspirações, e tudo isso nós precisamos desenvolver e sempre poderemos encontrar soluções e um recado da vida. A vida não quer nos torturar, ela quer simplesmente nos ensinar. A vida não quer nos revoltar, ela quer nos ensinar. Então, lembre-se sempre disso. A vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.